Boa noite, sejam bem-vindos para a entrevista com o Rafael Nogueira. Então, eu queria fazer só uma introduçãozinha. Estou aqui com o meu amigo Rafael Nogueira, é, presidente da Biblioteca Nacional e um grande estudioso de vários assuntos, filosofia, ciência política, direito, história, todo tipo de coisa. E como é que fala em português? Polímato? Polymath, eu falo em inglês. Polímata. Polímata, ok. Polímata, um grande polímata, se alguém pode ser chamado disso, é nosso Rafael Nogueira. Desculpa que eu tô com uma alergia enorme, então tô um pouco fanho, espero que você me entenda direitinho. Não, tá tranquilo. Não dá pra Tá reparar, não. tranquilo? Beleza. Então, Rafael, vamos começar, se você me permitir, com uma pergunta sobre o seu ciclos, como é que é o nome? Estudos, ciclo clássico, qual Isso, que é o nome ciclos de estudos exato? clássicos. Ciclo de estudos clássicos, exatamente. Isso. Se você puder me falar mais ou menos como é que você chegou nessa ideia, por que você fez isso, acho que é um bom começo. Valeu, Heron. Obrigado primeiro pelo convite, pela pergunta e, enfim, pela própria proposta dessa live, né? Que muitas vezes as pessoas veem os resultados e não sabem como é que nós chegamos a eles. Então, suas perguntas, essa primeira pergunta já dá exemplo de que vai ser um papo muito interessante e até pedagógico para aqueles que queiram ver, né? Então, vamos lá. Os ciclos de estudos clássicos são, na verdade, um método pedagógico que eu criei para mim mesmo a princípio. Por que eu criei esse método para mim mesmo? Primeiro, porque eu li no ensino médio, eu gostava mais de ler livros por fora daqueles indicados pelo ambiente escolar. Eu entrei em filosofia, que foi a primeira faculdade que eu cursei, e notei que existia um número imenso de textos importantes que eu não teria capacidade de ler nos 3 ou 4 anos. Eu peguei em 3 anos o bacharelado em filosofia e no quarto ano eu fiz só com matérias pedagógicas e didáticas para adquirir também o diploma de licenciado em filosofia. Então, nesses 4 anos, eu percebi que, meu Deus, parece que eu só comecei, né? Isso aqui não foi. Eu ganhei o diploma, mas ainda não estou me sentindo perfeitamente formado. Então, eu criei um sistema que, na verdade, transformaria a minha rotina de vida, na verdade, a organização da minha vida, num projeto de estudos continuado e vitalício, né? Então, anualmente, eu me propunha a mim mesmo algumas leituras, e não é uma questão só de lista de leitura, não é bem assim. Eu chamei de ciclos porque eu voltaria a alguns assuntos várias vezes durante a vida, sabendo que isso é necessário. Ainda que não relendo, né? Se fosse um assunto ou se fosse um momento histórico, eu leria uma outra coisa vinculada àquilo que eu já havia estudado. Então Uhum. são ciclos justamente porque eu sigo aí o percurso da natureza, né? Então, em um ano, o tempo no qual a Terra leva para girar em torno do Sol, eu levo para completar um ciclo de estudos, Interessante. porque não são só leituras, são estudos. Eu leio e a partir disso eu desenvolvo uma compreensão que pode ou não vincular o lido com outros textos, com a minha própria experiência pessoal de vida, e então forma a minha capacidade interpretativa do mundo de uma forma bastante original. Desculpa te interromper, É, pode o- falar. não, isso, pelo que eu entendi, ver se eu estou certo, você tem tipo uma espécie de espiral, né? Que você volta Exato. pro mesmo paradigma, pro mesmo padrão, só que num novo nível, né? Nova camada de compreensão e nova profundidade, talvez, né? Exato, acho que você pegou a ideia perfeitamente. Acho que esse símbolo da espiral ele tem muito a ver com isso que eu faço. E aí eu percebi que funcionava para mim, porque me estimulava, não me dava aquela, digamos, sensação, aquela ansiedade, aquele pânico de, meu Deus, nunca vou conseguir ler todos os livros importantes, ou de não bater metas, né? Às vezes a gente precisa ler, sei lá, 80 livros por ano e não conseguir É, bater metas e ficar desesperado. Então, assim, eu já percebo, vai ser pro resto da vida, e se der tempo para outra vida também. Então, assim, continuar estudando indefinidamente. E aí eu percebi, quando eu fiz direito, Eron, que os estudantes de direito, muitas vezes os professores também, né, os estudantes de direito, eles têm uma visão sobre outras disciplinas, inclusive aquelas muito vinculadas com o direito, como sociologia, filosofia, história e economia, é muito simplificada ao ponto de estar errada.
certo? Aquelas, por exemplo, introduções ao direito, que explicam um pouco da história do direito, ou a história do direito civil, tá cheio de problemas ali, que aquele que entende de história percebe, aquele que entende de filosofia percebe que está faltando cultura jurídica, ou seja, cadê os cérebros que inventaram essas coisas? Eles só mencionam de passagem e às vezes de forma muito simplificada. Então eu criei um grupo de estudos na Faculdade de Direito da Católica de Santos, que chamei de Grupo de Estudos Jus-Filosóficos, e ali eu propus esse estudo anual, esse estudo dos ciclos de estudos clássicos pela primeira vez a um grupo e não a mim, e funcionou muito bem. E depois eu comecei a oferecer em Santos, né, para grupos de estudo aqui do Núcleo de Ensino e Cultura, e depois ofereci para várias cidades do Brasil. Legal. Você falou que o primeiro cara que te inspirou nisso, que tinha uma espécie de metodologia, era o Mortimer Adler, é isso aí? Isso mesmo. É, O Adler me inspirou muito nesse modelo, porque ele falava muito na educação a partir dos grandes livros, porque os grandes livros documentam as grandes ideias, e aí seria, digamos, o meio mais rápido de você adquirir uma cultura sólida, né? Porque ele ficar lendo o manual é tudo muito mastigadinho, é como se tivessem digerido para você, e muitas vezes aquilo é um pouco mal entendido e falso. entendi. E como é que você chegou no Mortimer Adler? Qual que é a história por trás disso aí? Boa pergunta. Foi o próprio Olavo de Carvalho. Em 2003, 2004, eu conheci o professor Olavo de Carvalho numa palestra em Santos e peguei o e-mail dele e fiquei enviando perguntas. Eu era tão chato que ele me mandou o telefone dele. E aí eu liguei e comecei a insistir fazendo perguntas. E ele começou a me indicar obras nas quais eu pudesse sozinho me encontrar, entre as quais foi o Como Ler Livros do Adler, e ele pediu para eu ler os livros do Adler, em geral, que Ah, que parecia que legal. combinava muito com o que eu queria para montar essas ideias. Daí também o Sertilhange, Padre Sertilhange, a vida intelectual, mas eu peguei muito mais do Adler para montar o meu método, né? O Sertilhange é uma coisa mais de personalidade e vida intelectual. O Adler me ajudou mais método, escolhas de livros a ler, como ficar lendo para o resto da vida, a compreensão de que sem a vida da inteligência, a própria democracia se fragiliza, a ideia de sentido de vida também se fragiliza. Então, essa ideia de uma vida para a inteligência que todos deveriam ter vem do Adler. A ideia de que só alguns devem constituir uma elite intelectual vem mais do Sertilhange. Aí já é uma coisa assim. Eu acho que todos têm que, assim como fazem exercícios físicos e cuidam da dieta, precisam cuidar de dieta intelectual e de exercícios de inteligência. Mas eu entendo também que uma elite é como se fossem os campeões, digamos, olímpicos da coisa. Uma elite precisa estar à frente. Sim. Como os campeões olímpicos, né? Todo mundo pode correr, mas não é todo mundo que vai querer, nem conseguir, nem ter o apoio financeiro, talvez, para poder correr que nem o Zayn Bolt, né? É isso. É isso. É isso. Então, A às gente vezes, às precisa vezes perceber as que elites alguns. são naturais, né? Isso. Alguns vão se dedicar. É que eu realmente acredito numa subida de nível geral. Eu acho que todo mundo tem que ter uma vida da inteligência. Eu não acho que haja uma superioridade, Também que deva haver, né? Uma superioridade tão grande de uns em relação aos outros, mas é fato que existe. Né? E não só superioridade, diferença de vocação, caminho de vida e tudo. Mas é preciso que alguns também não é só uma coisa de se sentir superior, cara. Isso aí faz com que as pessoas sintam raiva, inveja e ressentimento. Na verdade, alguns que têm certos talentos digamos, disponibilizam tempo, se autossacrificam para se desenvolver, esses alguns precisam servir os outros, ou seja, precisam ajudá-los a ser guiados, orientados, a vencer dificuldades. É nesse sentido que eu enxergo que alguns têm que ir para a vida intelectual, outros têm que ter a vida normal da inteligência com exercícios constantes. Não sei se eu fui claro, desculpa falar tanto. sim, sim. E uma aristocracia, uma elite, vamos dizer, uma liderança boa, sempre vai querer, né, que iluminar os seus, vamos dizer, pessoas que se inspiram neles, os seguidores, o que seja, né? Só um Sim, oligarca, alguém que é um tirano que usa de manipulação para manter as pessoas no escuro, né, na escravidão intelectual, né? exato. Que é o Exato. que a É gente. bem legal você ter trazido essa terminologia que remonta à antiguidade aí, pelo menos no diálogo político de Platão já está, depois em Aristóteles, enfim. Justamente, o oligarca é aquele, digamos, que tem uma certa superioridade e acaba usando os outros, né, a sua força, a sua riqueza, a sua inteligência,
faz com que ele use os outros para os seus próprios fins. E o aristocrata, na verdade, seria aquele que, por ter essa maior capacidade, ou dinheiro, ou força, ou inteligência, ou tudo mais ou menos combinado, ele consegue servir os outros, fazer bem aos outros. Então, é nesse sentido que eu acho positivo falar em aristocrata. E hoje essa palavra está fora de moda, e algumas pessoas entendem que falar em aristocracia é falar em alguém que quer privilégios hereditários. Na verdade, é um servir, é um autossacrifício. Eu acho que é um pouco diferente a perspectiva. Com certeza, até porque se você, né, voltando para a analogia olímpica que a gente falou, se todo mundo da sua família é corredor olímpico, é muito mais fácil você ser corredor olímpico. Não significa que uma pessoa que não tem os pais assim não consiga possa. ser corredor olímpico. Significa que é muito mais fácil, e qualquer pessoa concordaria com isso, né, que não há como dizer que não, porque a pessoa já sabe, já tem onde treinar desde cedo, já tem coach, né, sem ter que ultrapassar nenhuma grande barreira. Então, a pessoa chega no mínimo, né? Se você tem dois pais que são corredores olímpicos, você no mínimo vai ser saudável, né? Você pode não ser corredor Sim, olímpico, mas você vai ser uma pessoa relativamente exatamente. saudável. Então você não Se está importa se eu fumar? ultrapassando barreiras. Claro que não, eu ia até fumar, mas eu tô com essa alergia, acho que eu vou ficar mais congestionado. É, então é isso que eu vejo na questão da herança. Eu era muito contra, né? Até porque eu já te falei isso, que desde de 16, 17 anos eu era platonista, me considerava platonista. E Platão não é tão a favor dessa coisa da hereditariedade, né? Ele tem aquele sistema lá das almas de prata, né, que ficam ali para serem pescadas, para fazerem a liderança, e não necessariamente Tudo bem que são os filhos da alma de prata, né? Tem uma certa hereditariedade ali no meio, mas não tem essa coisa de, né, literalmente o pai do líder, quer dizer, o filho do grande líder é o sucessor, né? Sim, sim. Eu vejo que acontecem. As duas possibilidades estão abertas para o ser humano. Aquele que nasce numa família que já realizou algo e traz um legado, ele tem muito mais facilidade de seguir. Por isso que muitas vezes, quando adolescentes, eu dei aula para adolescentes por muito tempo também nas escolas, eles iam me perguntar que profissão seguir ou qualquer coisa. Eu ia fazer algumas perguntas para entender da família, porque às vezes é um caminho já trilhado e facilita, e às vezes ele tem um dom que nem sabe que tem. Então, essas coisas existem. Por outro lado, existem pessoas que dão saltos para além, né, das características familiares, né, ou ficam aquém. Isso existe só citar as Claro, famílias claro, com dinásticas para certeza. verificar que tem sempre o além e aquém. Então, existem as duas Príncipe Harry, né? possibilidades, mas isso. Mas sempre é bom considerar essa possibilidade, né? Se as famílias também cuidarem de, por exemplo, pavimentar aí o caminho, é muito mais provável que, se nascer um talento para aquilo, ser bem aproveitado, né? Então, de Sim. fato, há uma probabilidade maior, Exatamente. né? Acho que um ponto que muita gente esquece é que, mesmo assim, as pessoas podem criticar o Príncipe Harry, mas ele tem muitas coisas pô, que outras pessoas não teriam, só porque ele nasceu lá Não, naquela claro. circunstância, entendeu? Então, uma certa senso de diplomacia, né, de comunicação, apesar dele abusar disso de vez em quando, ele, entendeu? Comparado com, vamos dizer, com um político, vamos dizer, comum, né? Alguém que está no governo, o governo mais comum, dá para ver a diferença, né, de berço, né, a diferença de. E eu estou falando isso não em termos vamos dizer que as pessoas são muito rápidas para criticar esse tipo de coisa, mas estou dizendo não em termos de elitistas, mas em termos de simples fatos, né, comunicação, vocabulário, o quanto que ele leu ou não, né, o tipo de pessoa que ele já conheceu na vida, né, são coisas que você absorve por osmose, né, independente de você estar lá engajado. Se você for uma alma de ouro ou de bronze, então, se você tiver em certo contexto, você vai se melhorar, né, por causa do próprio contexto. Sim, sim. E É, eu acredito que isso funciona no panorama nacional também. Se, por exemplo, nós temos muitas oportunidades para as pessoas se desenvolverem,
Há muitos jovens que nascem em famílias problemáticas, né? E muitas vezes em comunidades, em favelas, em circunstâncias muito difíceis, nascem com talentos e esses talentos são desperdiçados. Isso é o maior desperdício para a nação, é o maior desperdício. Com Talentos de certeza, todo tipo, desde o concordo. esporte, a literatura. Se você dá, por exemplo, um Machado de Assis, ele tinha tudo para ser um talento perdido e ele conseguiu, né? Porque tinha ali o gabinete português de leitura, porque ele se desenvolveu, ele fez exercícios constantes. Mas isso é raro. A gente precisa mesmo também, é assim que eu vejo, do ponto de vista nacional, dar oportunidades para essas pessoas também se descobrirem e desenvolverem esses talentos. Isso é patrimônio nacional. Eu vejo muita gente, muitas crianças talentosas Concordo, no Brasil, mas muitos verdade. adultos, muitas, né, pessoas na fase madura desperdiçados. Com certeza, eu acho que isso é uma coisa que não está em pauta, né? A gente está conversando sobre pronomes a usar com o transgênero e não está usando, não está conversando sobre como talvez dar oportunidades ou não dar oportunidades, mas usufruir, que nem você está falando, né, de todo o talento que sim a nação tem. Todo mundo que é brasileiro vê isso na prática, né? A gente vê isso É, conversando com os empreendedores que estão dirigindo Uber, né? Conversando com o vendedor de cachorro-quente, com a perspicácia brasileira, a qualidade qualidade pessoal, né? De comunicação pessoal, de alegria, sim, positividade do brasileiro que se tivesse sendo, né, em inglês se chama harnessed, né, não lembro como é que é em português, é, otimizado, utilizado, cultivado, retirado né? o suco, né, Cultivado. cultivado, pode Isso, ser, cultivado, cultivado. ao máximo, a gente teria só com isso, mesmo deixando com o mesmo governo confuso, né, galinha sem cabeça que a gente tem, a gente já teria um outro país, né? Porque a nação é feita de seres humanos, feita de desenvolvimento de talentos e coisas do tipo, né? Sim, sim. Infelizmente, o que a gente tem aqui é o contrário, né? A gente tem pessoas se desenvolvendo e sendo exportadas, né? Tem um êxodo, né, intelectual Exatamente. e É muito comum moral, ver né? brasileiros extremamente talentosos aí em todo canto do mundo, muito bem empregados, dando os melhores resultados e produtos. E aqui no Brasil, a gente precisa também ter as condições para que essas pessoas queiram ficar. Há muita coisa que desencoraja, muitos cientistas que não ficam aqui. E não é só questão de falta de investimento, é porque justamente todo o processo educacional não traz para eles aqueles alunos que estão preparados. Às vezes falta assim, investimento, por exemplo, da rede privada, tudo tem que ser público. Então tem uma série de coisas para Claro, mexer. E eu só estou falando da ciência, podíamos falar. Eu gosto muito dos esportes, por exemplo. Né? Podíamos falar dos esportes. Nós temos aí um êxito muito grande no futebol, mas não é usado como paradigma para vários outros esportes também. Tivemos, claro, verdade. outros êxito em outros esportes, mas o Brasil nas Olimpíadas, por exemplo, não compete, né, com as grandes em número de medalhas de ouro, prata e bronze não compete com as grandes potências esportivas. Então, só dei dois exemplos aí, ciência e Sim, esporte. Podia dar vários. Então, precisamos mesmo, eu acho que começar a pensar nisso, né? com Tanto certeza. dessa questão, as famílias, é bom que as famílias pensem que essa quebra constante, essa ideia de não resgatar legados, de não ensinar os seus filhos naquilo que eles aprenderam, sempre deixar tudo em aberto para É. recomeçar, isso não é útil. Ao mesmo tempo, as nações precisam aproveitar os seus talentos, né? Que a gente volta de novo para aquela coisa da hereditariedade. Você acha que depois do industrialismo, né, as pessoas começaram a comprar essa ideia de que indivíduos são indivíduos, né, e são separados da geração anterior e tudo mais. Aí entra esse tipo de coisa, né? Eu não quero fazer como meu pai fazia, mas você se facilita muito se você aprender, né, com a geração anterior, se aprender com o que está em volta de você, né? E se você motivar isso na nação também, né? Falar, pô, vamos otimizar as coisas que já existem, continuar as coisas que estão dando certo, né? Isso, sem dúvida. Acho que tudo tá né, nessa corrupção, e se você não tem uma força, essa corrupção, vamos dizer, eu não sou anti-industrialista nem anticapitalista, pelo contrário, acho que é o único sistema aí que a gente tem, o neoliberalismo capitalista, é o único sistema que a gente tem vigente que se mostrou funcionando.
mas o que eu quero dizer é que algumas coisas, né, os países que continuaram com a cultura e com a herança tradicional e moralidade, esse tipo de coisa, tiveram alguma força contrária à força do livre mercado que faz com que as nações queiram ser mais cobradoras de impostos, né, e que as famílias estejam mais divididas para poder o indivíduo ser mais consumidor, né, e a família ser menos provedora, né? Isso. Isso é uma coisa que eu estudo bastante. Eu sou gestor de patrimônio, né, de profissão, e eu trabalho com muitas famílias multimilionárias, né, que tem patrimônio grande. E você vê, isso é um problema, não é na classe média, entendeu? Isso é um problema em todas as classes. Que as pessoas estão totalmente divididas e as famílias são educadas para se dividirem, né? Para não trabalharem juntas, para não se verem como uma unidade de provenção, pode dizer, de prover, né, para a nação, e sim de consumir da nação, né? Então mudou essa coisa. Antes do século XIX, a unidade familiar era o núcleo básico, né, político, né, da nação. O primeiro grau do político da nação era a família. Hoje em dia é um político, né? Sim, sim, sim. É o que é um vereador, sei lá qual que é o mais baixo, é, qual que é o mais É. perto do esgoto, com todo respeito. Coitados, coitados dos bons, mas de fato é o grau mínimo. O que eu vejo é que algumas poucas famílias, sei lá, bilionárias no mundo, algumas poucas mantêm um pouco desse Claro, espírito de poucas, dinastia. poucas. Só que essa quebra das famílias faz mal a todos, né? A elas Exatamente. mesmas e ao não desenvolvimento de habilidades especiais para entregar às nações e à humanidade. Então eu vejo que a quebra dos conceitos de família e de família impedem essa continuidade, né? De que os conservadores tanto falam, mas é bom que todos tenham em mente, para conservar precisa ter algo para conservar, para ter esse algo é preciso ter justamente Com esse certeza. legado passado de geração em geração. Então, além dessa questão política, acho que é preciso resgatar a história, que eu tenho trabalhado muito com o resgate da memória, né? Eu chamo de amnésia histórica, a doença pela qual passamos, né? É preciso, primeiro, começar a lembrar, tem gente que não sabe o nome do avô, do bisavô, é uma coisa muito brasileira isso também, de não ter noção Verdade. dessas coisas. E é normal, eu tenho vários ramos na família, alguns que eu não tenho notícia nenhuma, outros eu tenho um livro que vai até a Idade Média, então assim, tem muita coisa que eu acho que é uma cultura de família que se perdeu, né? Eu acho que amnésia é um termo generoso, né? Para mim, sabe aquele coisinha do Homens de Preto, Men in Black, aquele ferramentinha que apaga a memória? Eu acho que a amnésia é uma coisa Eu não que lembro. ocorre naturalmente. É um filme de Hollywood que provavelmente você não perde tempo com essas coisas. Mas é um Eu filme vejo muito, sim. Eu sei que de filme é, mas eu alienígena. não vi. Então, eles têm alienígenas na Terra e tudo mais, aí tem uma agência tipo a CIA, que quando os caras veem alienígenas, vão lá e apagam a memória. No Brasil tem muito isso também, né? Porque tem um esforço na esquerda brasileira, tem um esforço muito forte de apagar a memória, né? Não só na esquerda, mas sobretudo, vamos dizer, só de pensar que o atual regime brasileiro advindo de um golpe militar, isso já explica por que da motivação em apagar a história anterior, né? Que se você quer se legitimar no poder, isso é uma das primeiras coisas que você faz. Como Khrushchev derrubando a estátua de Stalin, né? Ou Stalin matando os outros bolchevistas. Esse tipo de coisa, se você quer se consolidar uma coisa ilegítima, né, é uma coisa que eu recomendo, entendeu? Para todo mundo. Se a sua intenção funciona bem. Mas é muito perverso, né? E graças a Deus não dura para sempre. Sempre tem alguém escava e descobre, né, a farsa. Mas você tem o fio é de isso Ariadne mesmo. lá, né? É, Você tem o, para sair para chegar na verdade.
Isso, e os ciclos de estudos clássicos têm relação com isso, porque na medida em que nós resgatamos os grandes livros, nós resgatamos um contato com o grande legado que civilizações anteriores nos deixaram, e é um tesouro esquecido, sabe? Também faz parte dessa amnésia. Nós herdamos coisas da Grécia, de Roma, da Idade Média, da África, né, do Egito, herdamos muitas coisas dos árabes, enfim. Eu conheço mais a civilização ocidental, mas existem muitas heranças comuns à humanidade que você só recebe se merece. E merecer muitas vezes é estudar. Né? Então, se Aham. aqueles que nós chamamos de campeões olímpicos não vão lá e conseguem encontrar as chaves do tesouro, não tem como entregar Sim, para o restante da população. Então, eu vejo que quando me propus a isso, também veio, ao mesmo tempo que eu ia descobrindo tesouros, veio quase que um mandato, né? Como se Deus me dissesse agora, você vai ter que, de alguma forma, ajudar os outros a também fazer parte dessa riqueza e a conhecerem essas coisas. Eu senti essa obrigatoriedade moral. Então, por isso que eu tenho trabalhado muito como professor. Eu vejo a docência como uma com espécie certeza. de caridade do conhecimento, sabe? Mesmo É, que eu faça ou gratuitamente ou recebendo, porque eu preciso pagar as minhas contas e mereço, né? A pessoa que também trabalha e tem tesouros a entregar merece a recepção de renda. Então, eu acho que isso é também um serviço que é um bem que eu estou entregando. E o com melhor de tudo é certeza, que com eu não certeza. perco. Eu perco tempo, energia, muitas vezes, mas eu não perco conhecimento e quando eu dou. Então, isso é muito bom. E você, Rafael, além disso, né, assim como Aristóteles diz o ensinar é o ápice do aprender, né, o ápice da nossa obrigação como estudantes da sabedoria, como filósofos. E além de você fazer isso, você também é uma pessoa que está totalmente aberta, né, a participar, né, você está aqui, foi generoso o suficiente para aceitar meu convite, apesar de eu ser assim uma formiga perto de você intelectualmente, você tá aqui comigo, aceitou meu convite muito generosamente. E você, eu já não é só comigo, eu vejo você participando de muitas coisas, né? Sempre com a mesma boa vontade, alegria, simplicidade, né? Simplicidade eu digo, né, não intelectual, mas porque isso Não, sim, não é nada assim, eu mas, gosto da mas, palavra. em termos, né, que você Sem sabe o que eu quero complicação, dizer. né? Sem É, muitas exigências, complicações, protocolos, é exatamente. isso que, nesse sentido, de fato. É, e isso acho que é essencial, né? A gente que preza por isso, né? Que gastou tempo se dedicando para alguma coisa, se unir com outras pessoas e se abrir para isso e de fato, né? Entrar no, se dedicar a ensinar, né? Mesmo que seja de graça, mas obviamente a gente vai conseguir atingir mais pessoas e conseguir fazer isso mais se estiver sendo remunerado apropriadamente, né? Isso faz total sentido. Eu acho até que Sócrates, quando dizia que não era para ser pago, eu acho que não é para ser pago além, né? Você não precisa ser um Protágoras, não, um Gorgias que vivia, que era da elite porque tinha discípulos da elite e por isso vira, É, né? Miron, o que eles cobravam é assim, por exemplo, um curso de 3 anos do Protágoras ou de outro sofista. Eu conheço muito do Isócrates, que era um outro sofista. Um curso de 3 anos dele, e eu já dei, se eu der, por exemplo, 3 ciclos, né? Serão 3 anos. Teve turma minha que fez isso. Cada aluno tinha que pagar o valor de uma propriedade e a vista de entrada. Você está É, entendendo? o, é Pô, os se fosse gurus, assim, né? eu ia ficar muito rico. O equivalente hoje em dia são cientologia, né? Esse tipo de coisa. Isso. O, a gente acha que entende o que Platão está querendo dizer, mas quando a gente entra nesses detalhes, a gente vê que tem um ângulo assim diferente. Né? Tem que estudar com o contexto, né? De fato, Sócrates, o que ele estava fazendo, ele já estava, digamos assim, aposentado, ele era muito humilde, ele considerava que a vida dele já estava tranquila, muitas vezes ele tinha até problemas econômicos, mas ele tinha muitos alunos ricos que bancavam, que tranquilizavam ele. Então, assim, ele, Uhum. vai dizer, ele não recebia
valores em troca das conversações que ele promovia, porque não eram aulas formais, ele não tinha uma escola, eram conversações em praça pública, como se eu, para publicar no Instagram, cobrasse das pessoas, não é exatamente Claro, assim. claro. Eu É, participo gratuitamente de muita coisa no Instagram, no Facebook, no Twitter. Então ele tinha essa participação pública, mas é bom que a gente saiba que ele aceitava muitas vezes a ajuda dos alunos. Por exemplo, sim, Criton era um aluno rico, o claro. próprio Platão era um aluno muito rico. Então, assim, eles Alcebiades, né? facilitavam a vida dele, pagavam as contas dele na feira, entendeu? Então também tem isso, né? As pessoas esquecem disso. Ele aceitava a generosidade daqueles que queriam ajudá-lo. Tanto que nas últimas palavras dele, a gente está devendo uma galinha para Asclépio, né? Então, quem vai pagar essa Isso, galinha, não é? exatamente. Mas voltando para o ciclo de estudos clássicos, só para lembrar o pessoal que o Rafael Nogueira vai lançar o site dele em breve, né? Provavelmente em um Provavelmente ou 7 dois de meses. setembro. Que aí isso vai Se ser der bom. certo, tá pertinho, mas porque tá pronto já. A gente só tá passando pro link, que vai ser justamente rafaelnogueira.org, né? Facinho, rafaelnogueira.org. A gente está fazendo essas transições, fazendo testes. Se der certo, eu lanço junto com o aniversário do Brasil, 7 de setembro. Perfeito, Vamos seria torcer. perfeito. Seria Ó, anúncio de perfeito. primeira mão, hein, Aaron? Você me provocou para Então. ter data. Ótimo, mas eu acho que você devia tentar manter isso se conseguir, né? Tem que falar com o seu webmaster aí. Se conseguir, eu acho perfeito. Perfeito, tem tudo a ver com você. E vamos divulgar, pessoal. Tem muita gente assistindo aí, 195 pessoas, é o recorde das minhas lives aí. Que legal. E Bati dois vamos. recordes hoje já, então. É, qual foi o primeiro? Você correu O mais que o primeiro com a Zen Bolt? editora LVM também. Me disseram que foi o recorde de audiência. Pô, que bom, que bom. Então, é isso, você merece, você tá bombando aí, dá pra ver que você tá cada vez bombando mais aí e merece totalmente, tenho certeza que todo mundo concorda. Tá aí um monte de coraçãozinho eterno aí pra você. Pra quem estiver escutando depois só em áudio, a gente tá no Instagram, né? Coraçãozinho do lado. Uhum. Heron, agora É, me conta uma coisa. Por que você me perguntou de artes marciais? Então, é porque juntando a sua pergunta para mim, juntando com o nosso assunto de hoje de currículo, né? Certo. Primeiro eu suspeitava, né, desde o princípio, que você tinha um pezinho no Japão, entendeu? É, porque você é Acertou. uma pessoa controlada, né, regrada, só que não de uma maneira afetada, né? Acho que a maneira alemã é uma maneira muito afetada de Sim. ser controlada. E o outro exemplo que a gente tem disso é o Japão, que é uma maneira mais pacífica e por dentro das coisas. E eu vi nisso em você. Então, eu suspeitava que você tinha uma coisa assim. Mas eu acredito também que currículo, né, falando do ciclo de leituras clássicas, não é só leitura. Né? Eu venho de uma. Sendo platonista, até neoplatonista, eu acredito muito em prática, né? Como os estoicos. Né? Para mim, na verdade, isso é uma coisa que falta até no mundo ocidental. Né? Óbvio, a Sim. gente tem os nossos textos falando disso, mas no mundo ocidental a gente entrou muito numa obsessão nas universidades e tudo mais com textos, né? Com análise de textos, a gente acha que entende Platão porque a gente tem grego traduzido, né? Só que quando você estuda artes marciais, por exemplo, você entende certas coisas na prática, né? Que você poderia ler vários livros durante vários anos que você não entenderia, né? Ou na Sim. própria prática das artes marciais em si, como Kendo, né? A, a paciência, esse tipo de coisa que, pô, o cara pode escrever uma enciclopédia que você não vai aprender com aquela prática, né? Sim, sim. E é isso, é isso. Eu acho que Sim, se de você puder até fato, falar você sobre isso um acertou. pouco, né? O que você acha disso seria interessante. Você acertou muito bem, porque eu fui um adolescente encantado com o Japão, principalmente porque eu gostava de artes marciais e eu fiz karatê quando criança, eu fiz karatê Shorin-kyo, que é muito famoso em Santos, né, onde nasci e fui criado, e depois eu fiz o karatê Shotokan. Eu estava na beira de pegar faixa marrom e parei,
Eu fiz também taekwondo por 1 ano e meio para aprimorar os meus chutes, porque eu era muito bom de chutes. Eu fiz também, eu fiz capoeira por um tempo que eu queria fazer as piruetas. É, eu treinei um pouco de jiu-jitsu em algumas, mas foi bem pouquinho. Eu era ruim em jiu-jitsu, preciso melhorar. Olha aí, mais de 30 anos ainda querendo, mas se der tempo eu vou fazer. E fiz também Kendo e Aido, né? Kendo é justamente o caminho, né, da espada, e Aido é justamente o desembainhar da espada já Ah, atacando. Então, esse é mais ainda da paciência, né? Que você treina só isso, né? eu gostava muito, muito, porque você ficava naquela posição 6A de joelho, joelho doendo, e mesmo assim você tinha que levantar atacando, assim, e os katas eram desse jeito, e eu gostei muito de treinar Kendo e Aido, e uma aula ou duas de Kyudo, né, que aprendi só a usar o arco e flecha japonês em Oh, alguns isso é momentos. fantástico. Então, não A arte cheguei do à Zen. maestria, mas fui um pouco mais longe, foram 2 anos de Kendo e Aido. E eu gostei muito. Então, assim, ao mesmo tempo eu lia sobre, né, o Japão, gostava da história do Japão, gostei, por exemplo, do texto Shogun, escrito por James Clavell. Eu gostei Pô, muito do trabalho fantástico, do adoro isso. Eiji Yoshikawa, que escreveu a história de Musashi, foi um divisor de águas na minha vida. Adoro os Né, que dois, adoro os dois. eu li aos 17 anos, e o Brasil privilegiado, foi a primeira tradução para uma língua ocidental, por causa da Liberdade, bairro da Liberdade em São Paulo. Então, assim, nós somos privilegiados no acesso que temos ao Japão, à comida japonesa. Claro que ela foi bastante brasileirada, mas nós temos muita coisa japonesa aqui, né, por causa da comunidade japonesa. E Santos tem muita coisa japonesa, né? Então eu pude ter esses acessos aí por causa da história do Brasil, né? Porque os japoneses vieram para cá. E aí, lendo o Musashi, tem muita coisa ligada à minha vida. Por exemplo, o Musashi, ele era muito bruto. E eu, por mais que tenha sido mais alguém muito introspectivo numa fase da infância, chegou na adolescência, quando o hormônio pesou, eu fiquei muito bruto, né? Eu quase que gostava de arrumar confusão, enfim, fiz bastante Pô, não besteira. posso imaginar. Você Eu era era bully, diferente não? de... Oi? Você era bully? Mais ou menos. Eu sentia pena dos mais fracos, mas às vezes eu torturava. Então, assim, o que acontecia? Eu enchi o saco de muita gente, queria aparecer, eu estava com a cabeça fora de lugar. E quando eu li Musashi aos 17 anos, eu vi que ele era meio assim, mais bruto do que eu, inclusive muito mais bruto do que eu. E ele, como é que ele se transformou num homem maduro, né? Por um Lapidado. lado, ele apanhou muito de um monge, que era o mestre dele, e eu estava apanhando da vida, então eu encarei como se fossem lições a mim também. E, ao mesmo tempo, ele foi trancado por esse monge num castelo onde ele tinha que ler os clássicos sino-japoneses, ou seja, os clássicos chineses e japoneses. Ele teve que estudar língua clássica e teve que ficar lendo aquilo dos 17 aos 21. Foi exatamente o tempo que eu fiz faculdade de filosofia, dos 17 aos 21. Quando ele saiu de lá, ele era uma pessoa tão diferente. Ele soube unir o lado, ele não jogou fora, ele soube unir o lado mais forte e brutal dele com o lado do pensamento. E ele se transformou numa espécie de cavaleiro, ele já estava sofisticado e ao mesmo tempo forte. E aí que ele vira o famoso Musashi, que foi provavelmente o maior guerreiro daquele século e escreveu uma Ele obra-prima, foi que é aquela. samurai de fato, né? Porque assim, eu pergunto isso porque pra mim ele sempre foi samurai, mas você tá falando que ele nasceu bruto e normalmente samurai tem pedigree, né? Isso, ele se torna, esse castelo onde ele foi criado, tinha uma lembrança, porque o monge Takuan resolveu levá-lo a esse castelo porque ele sabia que os ancestrais dele tinham vivido naquele castelo. É como se fosse uma coisa assim: lembre-se de seus ancestrais e estude os clássicos. Olha só que interessante, foi o mesmo processo pelo qual eu passei. Ele saiu de lá e se transformou, o nome dele era Shinmen Takezo. Com uma leve mudança nos ideogramas, ficou Miyamoto Musashi. Em português fica totalmente diferente. A transliteração fica muito diferente, mas nos ideogramas Sim. japoneses é sutil. E eu tinha um nome de registro que era diferente. Eu peguei o nome da minha mãe, passei a usar Nogueira, que ainda não está no judiciário, mas ainda não está no registro, porque era justamente a família que me deu um livro explicando todas as origens e que gosta do Brasil e que está no Brasil há quase 500 anos. Então, eu passei a usar o Nogueira. Assim como ele mudou de nome, eu também mudei, entendeu? Então, foi o Que Japão, legal. né, de alguma medida, foi um divisor de águas na minha orientação, tanto pelo treinamento de artes, mas eu participei de campeonatos, eu ganhei um paulista em 1999, que era um paulista de novos, e eu ganhei medalha de ouro. Uau. Que Então, isso? eu era Em qual deles? No Shotokan. karatê?
Ah, no Uhum. Shotokan, uau, incrível. Eu vou te dizer que o Iaido, que chama? E aí, Dô? Iaido, pra mim, é o meu favorito. Eu treinava muito Aikido. E no Ah, aonde eu que treinava legal, admiro Aikido, muito. tinha Iaido também. Só que aí eu falava, pô, você vai escolher outros dois. Tipo assim, só treina uma coisa, entendeu? Não era que nem você, várias coisas. Você não vai escolher Iaido porque, pô, só não tem muito glamour, né? Visualmente. Quer dizer, na verdade, artisticamente, esteticamente tem muito glamour. Mas não tem em termos assim de ação, né? Você tá lá fazendo uma coisa muito que a coisa está acontecendo nos bastidores, né? Tá Sim, acontecendo dentro da pessoa. Mas isso você conseguia ver, né? Para quem é sensível, consegue ver a beleza disso e a superioridade até dessa arte de outras que são mais brutas, né? Que são mais externas. Né? Eu gostei muito de Aido por exato. isso. Exato, Mas, perfeito, perfeito. Eu gosto muito do Aikido. Morihei Ueshiba foi o criador, tem uma história belíssima, né? pô, E isso que você muito falou bem. de samurai é interessante. Samurai em japonês é justamente aquele que serve, que dá a noção, né, de aristocracia e nobreza da qual falamos. Mas ele serve a um senhor, né? No caso Musashi, quando ele sai esse castelo tinha naturalmente um senhor feudal, um dono, daimyo. E ele recebe um título desse daimyo, assim que ele se forma, digamos assim. Ele termina essa fase de estudos, é como se fosse um curso superior. E ele recebe um título, só que ele não aceita, aí que tá. Ele resolve continuar o caminho de estudos independentes, é como se ele fosse um outsider. Então ele vira um Ronin. Ele prefere se manter outsider. É como se hoje fosse um. Tem o PhD, que pegou o pedigree da academia, no sentido intelectual, e tem o outsider, que é o estudioso independente, que muitas Claro, vezes Roninha, desenvolve trabalhos. esse conceito é o leão nômade, né? É o que saiu como é que chama o coletivo de leão em português? Eu não sei. Pride em inglês. É, o leão que E eu não tem não mais lembro, não vou buscar. que não tá na estrutura, né? Não tá mais mas continua sendo um leão. Exato, É, exato. mas, Rafael, pra gente não viajar muito, que eu acho que a gente tem muito pano para manga, vamos só honrar os amigos aí que fizeram perguntas. O pessoal tem aqui 3 perguntas novas e várias pessoas que fizeram antes até. Vocês comandam a gente fazer algumas perguntas públicas? Vai em frente, claro que não. Tá, vamos lá. Vamos tentar só responder rápido, porque a gente tem pouco tempo, é só para pegar mais gente aqui. Aqui, o que P1, Pedro I, imagino, queria que José Bonifácio passasse para Dom Pedro II. O Pedro I, quando ele estava abdicando, ele percebeu, primeiro, que não havia entre aquelas pessoas próximas a ele alguém tão culto, tão experimentado e tão capacitado de transmitir, está na carta dele, transmitir honra, patriotismo e saber para o Pedro II. Então, creio que essas 3 palavras resumam bem. Vou responder muito rápido para a gente poder Ok, atender não, todo beleza, mundo. beleza. Vamos pro próximo, então. O que você entende de vocação? Vocação é um chamado ao mesmo tempo de um dom, de um talento que você tem naturalmente, ou dado por Deus, ou hereditário, ou por circunstâncias de que você pôde herdar uma técnica, treinar uma técnica muito bem, e que ela combina com a circunstância. Não adianta, por exemplo, hoje alguém ter a habilidade de manejar carros de guerra assírios. Hoje não cabe mais. Então, não adianta ter só o dom, entendeu? É preciso ter o dom e a circunstância. Então, a adaptação do indivíduo feita em relação à sua capacidade, ao seu talento, à realidade, mediante muito treinamento e muita capacidade justamente adaptativa ao meio. Então, raras pessoas conseguem chegar nisso, e uma maneira de fazer uma pedagogia útil a todo o Brasil seria fazer com que mais pessoas atingissem, digamos assim, um encontro com a vocação. Essa vai para os colecionadores de CD, que já está obsoleto. Vamos aqui. Aqui o Marcelo, pô, Marcelo é gente boa e hoje é dia do soldado. Queria honrar o Marcelo, mas ele fez a pergunta dele em 4 partes. Vamos ver se dá para ir rápido. Forma de governo, a primeira pergunta. Forma de governo? Pa- para alterar o Idealmente, sistema do governo, necessariamente teríamos que alterar nossa forma de governo? Não, é tudo uma coisa só vamos ver aqui.
precisaríamos de uma maioria esmagadora do Congresso para votar algo dessa magnitude. Acho que ele quer saber como é que a gente vira monarquia. Existe, por mais remota que seja alguma forma de que isso aconteça? Eu entendo que a mesma coisa que eu falei para a vocação, ela se aplica aqui. Não dá para a gente querer, por exemplo, voltar no tempo. Dom Pedro II não sairá da tumba e aquele sistema funcionou para o século XIX com muitas alterações. Nós não tivemos uma só monarquia, nós tivemos várias monarquias, uma com o Reino Unido a Portugal, outra no primeiro reinado, outra nas regências e algumas no segundo reinado. Então, voltar no tempo não funciona. Nós precisamos verificar qual é a forma mais adaptável ao Brasil. E se o modelo adaptativo for república, que seja. Se o modelo adaptativo que eu prefiro for a monarquia parlamentar e constitucional, eu gosto mais desse modelo, melhor que seja. Mas nós precisamos ter essa noção de que é uma coisa meio reacionária e eu entendo que equivocada é querer voltar no tempo. Nós precisamos olhar para frente, nos instruir com a experiência do passado e construir algo que funcione hoje. E tem uma forma que todo mundo pode contribuir, que é vote Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Exatamente. Mas é possível, claro que é possível. As gerações, às vezes, eu tenho uma consciência histórica porque eu estudo muito história, né? O Brasil, a cada 20, 30 anos, ele muda o seu sistema, ele muda. Nós tivemos várias monarquias e várias repúblicas. Então, é claro que é possível, mas a gente tem que verificar aquilo que é ideal para o momento, sem esse excesso de idealismo e também sem ser preguiçoso só fazendo só mudanças mínimas. Precisamos ter uma certa ambição para o bem. Ó, esse aqui é polêmico, hein? Qual é a sua opinião sobre a ideia de que Platão foi o primeiro socialista? É uma ideia, acho que, de uma leitura equivocada de A República, né? Tem um aspecto ali que é assemelhado ao socialismo e é assemelhado muito de longe, que é a convivência entre os cidadãos de prata, que seriam os guerreiros entre si. Todo o resto não tinha muito a ver com Sim, socialista, é a não verdade. ser um pequeno Eu tinha até estatismo de esquecido Platão. disso. É. Eu tinha até De qualquer esquecido que modo, eles eram meio comunistas, os mas de almas de qualquer modo prata. é muito. É um Sim, é anacronismo muito grande, simplificado. né? É um E anacronismo muito também. grande. Uma das coisas que E, mais caracteriza o e, socialismo é a crença de que nós chegaremos num estágio que é o comunismo. Isso não existe em Platão. Então, claro. existem algumas semelhanças episódicas, né? O que eu acho que existe mesmo é que Marx e outros pensadores socialistas e comunistas sequestraram a ideia de Platão, né, que já estava ali no imaginário coletivo, que já estava presentes ali na cultura de ideais e como viver dessa forma, né? Porque eu acho quando é a mesma coisa de chamar Nietzsche de nazista, entendeu? Entendeu? Você pega uma pessoa que tá falando uma coisa que não tinha nada a ver com isso, e você pega 10% do que ele falou e você sequestra esses 10% e faz virar o seu ideal infantil banalizado, né? Isso. E eu não acho que Nietzsche tenha sido nazista. De qualquer maneira, ele estava muito mais perto do nazismo do que Platão. Então, falar que Platão era socialista é um anacronismo tremendo. Com certeza, com certeza. Eu até tem que rir para. Né? Mas vamos ver se tem outra aqui que acho que as outras aqui são meio. Caraca, tem umas aqui que eu não ouso te perguntar. Essa aqui é boa. O que falta nos currículos escolares? Os currículos escolares, eles são complicados desde o seu conceito. Por que, por exemplo, o Estado tem que criar currículos escolares? Só se você tem uma ausência completa de, digamos, lideranças educacionais nos diversos locais. Se não, isso é uma ingerência muito grande. De qualquer maneira, os currículos eles precisam de mais liberdade, na verdade. Parâmetros mais vagos pelo governo federal e mais Uhum. desenvolvido pelas escolas para que os pais possam escolher escolas mais diferentes. Por exemplo, um Mano, pai quer escolher uma escola que crie os filhos mais para esse lado. E isso não estou falando só de valores e de política, gente. Eu estou falando uma escola mais voltada para desenvolver os esportes sem descuidar do resto. Uma escola mais voltada para ciências. Uma escola mais voltada para justamente os clássicos sim. greco-romanos. Essa maior liberdade para que os educadores específicos formulem os seus parâmetros é ideal. Claro, com algumas exigências pequenas nacionais para que não haja espertinhos fingindo vender educação, porque no Brasil tem muito esperto, fingindo vender educação quando vende porcaria. Uma coisa que eu sempre brinco
como é que pagar imposto, como é que preencher como é que chama? Agora me deu branco, caramba, o que a gente faz todo ano, o imposto de renda. É, Isso. eu trabalho com isso. Preencher o imposto de renda, isso não é ensinado na escola, mas Sim, certas sim. outras coisas desnecessárias, a gente não precisa se prolongar, Exato. são ensinadas. Mas isso deveria ser o Agora básico imagina, Heron. que estava, né, na escola, né? É, Como preencher o imagina. imposto de renda. Você tem um filho com habilidade de futebol, assim, o Neymarzinho. E aí você vai fazê-lo estudar até o terceiro do ensino médio, química e física naquele nível, matemática naquele nível. Não tem necessidade. De repente, uma escola que fortalecesse a língua portuguesa, os princípios básicos da ciência, essa questão de administração econômica, noção de direitos, com muito esporte, podia aproveitar melhor o tempo do garoto. Então, assim, isso é uma das maneiras de desaproveitar talentos. Um parâmetro curricular muito engessado para o Brasil inteiro, para todas as pessoas as mais diferentes possíveis. Eu vou fazer a última pergunta agora, mas antes de terminar, só que já está acabando o tempo aqui, o Instagram é muito rígido com isso, ele acaba o tempo sozinho. Então, queria dizer, primeiro, obrigado, Rafael Nogueira, que está virando aí meu querido amigo. A gente está. Mal posso esperar até você chegar no Rio de Janeiro para a gente poder tomar uma cerveja, almoçar, que seja aí, e trocar uma ideia mais prolongada do que uma hora. Mas muito obrigado mesmo, de coração. E obrigado a Eu todo que mundo agradeço. Vai ser um prazer. Obrigado a todo mundo que está participando, que fez as perguntas, que está honrando a nossa discussão. Queria dizer, alguém está perguntando se vai ficar gravado. Se Deus quiser, vai ficar gravado. Isso, você desliga e põe o negócio aí e fica gravado. Aí dá vai, certo. vai ficar gravado. E depois eu vou lançar também como podcast no Spotify, para quem quiser ouvir. Em breve vai estar no Spotify, no meu podcast, no Alvo com Heron Falbo, porque rima. E é Maravilha. isso. Agora vamos à última pergunta. Força é sinônimo de virtude? Força, depende. Força também é uma palavra polissêmica, ou seja, tem vários sentidos, né? Virtude vem de vir, né? E também no grego era areté, que quer dizer, por um lado, excelência, e vir é força. Vir é uma visão mais romana, excelência é uma Masculinidade visão também. mais grega. Oi? Você foi diplomático, né? Masculinidade. Vi, Sim, mas. é, Não, tudo bem. é masculinidade. E masculinidade porque eles tinham a interpretação de que masculinidade era força. Sim, Então, sim, sim. assim, Eu entendi a que virtude, você foi diplomático, entendeu? Isso. sim, a virtude era justamente essa capacidade do cidadão de ter forças de fazer as conquistas às quais ele se Sim, propõe, sim. e no grego tem a questão da excelência, a areté como excelência, e a virtude cristianizada já tem as características mais especiais do cristianismo, que você tem as virtudes cardeais e as virtudes teologais. Então você vai ter, por exemplo, a coroação das cardeais com a prudência, mas tem também a justiça, a temperança e a fortaleza. Fortaleza, então, para o cristianismo é uma virtude, e não todas, e depois você tem a fé, a esperança e a caridade. Então você tem vários parâmetros aí de virtude, mas de qualquer maneira tem relação com a virtude, mas não é sinônimo. Eu não considero sinônimo. Perfeito, perfeito. Então é isso. Obrigado mais Foi uma bem a chamada vez. oral. E só para dizer que virtudes é meu assunto favorito. Eu sigo a coisa, a máxima estoica de que virtudes é a razão que a gente vive, né? É o único bem que existe nessa vida. Então a gente devia fazer a qualquer momento uma live sobre virtudes, só sobre Perfeito, virtudes. perfeito. Fala E só eu vou falar de sobre. virtude agora. No meu canal do YouTube eu vou falar de virtude agora também, né, o café da noite que eu chamo, e ao mesmo Uau. tempo a virtude para Aristóteles era o caminho mais curto para você atingir a eudaimonia, que é uma espécie de felicidade, de realização vocacional também. Então é bem legal isso aí. Então é isso, pessoal. Lembrando aí aos ouvintes, ao nosso público, rafaelnogueira.org, dia 7 de setembro. Essa é a expectativa de todos nós. E vai ter cursos exclusivos, vai ter material exclusivo, vai ter um blog, vai ter Isso aí. coisas que com certeza não tem em outro lugar. Rafaelnogueira.org. Valeu mais uma vez, Rafael.
Conte Obrigado, comigo no que Heron. você Foi ótimo. precisar. Estamos aí, eu te espero aqui no Rio. Estamos juntos. Valeu. Valeu, um abração. Tchau, tchau. Tchau a Abraço. todos.